Bom dia a todos os ouvintes. Estamos aqui para iniciar o nosso primeiro podcast e, como nossa estreia, trouxe uma convidada muito especial, a médica e historiadora Luciana Serafim, que irá nos contar um pouco sobre o tema tão atual e pertinente no nosso dia a dia, a tão temida pandemia mundial. Sabe-se que a peste negra foi a pandemia mais devastadora registrada na história humana, tendo resultado na morte de 75 a 200 milhões de pessoas na Eurásia. Cidades inteiras dizimadas, corpos amontoados nas ruas e ratos, muitos ratos. A doença deixou apenas uma pergunta: o que aconteceria caso a peste negra se espalhasse pelo mundo novamente? Sabendo de tudo isso, você poderia explicar onde surgiu a doença e quais os primeiros relatos históricos? Sim, a pandemia do século XIV teve início no deserto de Gobi, devastando primeiramente ali a Índia e a China. E dali as caravanas a levaram até o Ocidente, pela Rota da Seda. A propagação da doença talvez tivesse ficado pela região sem atingir o continente europeu se não fosse um dos casos mais antigos de uso de arma biológica. E em 1346 d.C., uma ratazana se infiltrou em um navio em Cafa, a cidade que hoje se chama Feodócia, né? E os mongóis cercaram a cidade e levaram cadáveres dos infectados pela peste para dentro da cidade com a ajuda de catapultas. O animal matou mais gente do que o Holocausto e a bomba de Nagasaki juntos, pois foi a partir desse episódio que a doença se espalhou. E essa lição precoce sobre as sequelas da globalização custou à Europa até 25 milhões de vidas, né? Um terço da sua população naquele tempo. Nossa, esse cenário parecia ser horrível para a população das cidades. E qual era a reação das pessoas? Porque até o momento não havia nada parecido. Olha, não se sabe ao certo qual foi a reação dos camponeses, pois essa camada da sociedade não tinha nenhum acesso à educação, mas havia uma forte crença entre eles de que a doença era um castigo divino e por muito tempo eles acreditaram que aquele momento era o apocalipse, com a chegada dos 4 cavaleiros, a peste, a fome, a guerra e a morte. E além de não ter educação, eu imagino que na Idade Média, as condições de higiene e saúde eram perfeitas para que as bactérias pudessem transmitir a doença. Ou seja, o acesso à saúde e as condições mínimas de higiene são fundamentais para que as pessoas evitem a doença. Sim, com certeza. Eu vi recentemente que um grupo de cientistas fez uma simulação sobre a proliferação e alcance da epidemia e eles viram que não se manifesta apenas através das pulgas dos ratos, né? Mas que também através dos piolhos dos próprios seres humanos. E os tais famosos médicos? Qual era o modo que a doença era tratada? Como funcionava aquelas sopas deles? Pelo menos para mim, são extremamente assustadoras. Então, durante a peste negra, as cidades contratavam médicos para tratar os seus doentes, mas nem sempre estes eram habilitados ou possuíam estudos de medicina, mas eles eram aceitos da mesma maneira com a esperança de que trariam a cura. E normalmente não eram médicos profissionais, treinados ou cirurgiões experientes. Muitas das vezes eram médicos de segunda categoria que não haviam conseguido estabelecer-se na profissão ou jovens médicos que estavam tentando se estabelecer. Falando sobre as roupas, elas foram inventadas por Charles Delorme em 1619 e elas foram usadas pela primeira vez em Paris, tendo mais tarde se espalhado em toda a Europa, né? O traje de proteção consiste em um sobretudo de couro, uma máscara com aberturas de olhos de vidro e um nariz em forma de cone. E o bico servia como uma forma de evitar o mau cheiro dos pacientes com a doença, né? Já que o bico de 15 centímetros tinha 2 orifícios, um de cada lado das narinas, e era o suficiente para uma pessoa respirar um ar com aroma e ervas, que estavam fechadas na zona frontal do bico. E a maioria dos médicos da peste também usavam um chapéu de aba, que ele foi utilizado para identificar sua posição como médico. Nossa, muito louco saber como as coisas funcionavam antigamente e poder comparar a evolução humana, né? Principalmente em relação à medicina. Agora eu tenho uma dúvida sobre o isolamento social, porque querendo ou não, foi uma sacada de gênio, né? Tanto antes como agora, a quarentena impede que a doença se espalhe e aumente o número de infectados. Mas a questão é como surgiu essa ideia? Na verdade, tem um fato bem interessante sobre isso, e aconteceu no final de agosto do verão de 1665. Um comerciante de tecidos de Londres, né, enviou algumas amostras com as tramas repletas de pulgas de ratos infectados para a casa de um alfaiate. E ele morava no vilarejo de Eyam, situado no Peak District National Peak, na Inglaterra.
e já podemos imaginar o que deve ter acontecido com a cidade. Então, como precaução, os poucos habitantes que sobraram resolveram se colocar em regime de quarentena dentro da própria vila, junto com a peste que os rondava e os matava em silêncio, como uma forma de autossacrifício para evitar que a epidemia se espalhasse para outros lugares. Com certeza não foi uma decisão fácil se isolar de qualquer contato com o mundo exterior, né? Fosse para ter acesso a comida ou a outros meios de sobrevivência quanto com parentes. Mas o que os manteve unidos, porém, foi a convicção de que era responsabilidade de todos conterem aquele mal para que mais pessoas não acabassem daquele jeito, nem que isso lhes custasse a vida. Bom, já ouvi falar de uma hipótese que pode ser válida para a pandemia do Covid-19, que trata de que naquela época não existia uma cura, então o nível de mortes foi diminuindo porque só sobraram aqueles que eram imunologicamente resistentes à doença, ou seja, todos pegaram, mas só os mais fortes, entre aspas, que sobreviveram. Você acha que vai acontecer a mesma coisa com o Brasil em relação ao Covid? Porque mesmo no meio de uma pandemia mundial, o Brasil continuou com suas atividades, nos primeiros meses as pessoas tentaram respeitar a quarentena, mas depois as coisas foram relaxando. Mesmo tomando medidas de prevenção como a máscara, o uso de álcool em gel, muitos acreditam que toda a população deve ter pego ou vão pegar a doença, mas apenas os mais resistentes vão passar ilesos pela doença. Bom, a liturgia das grandes epidemias é sempre muito parecida, né? Primeiro, as autoridades negam que ela existe, uma vez que é algo desconhecido e com grande potencial de abalar a economia e os sistemas de saúde. O próprio presidente Jair Bolsonaro deu inúmeras declarações dizendo que havia histeria na imprensa. A Covid-19 é a primeira em que temos uma quantidade de informação enorme, disseminada por meio de WhatsApp e redes sociais. Mas mesmo assim, no cenário atual, temos mais incertezas que verdades absolutas. Nos resta, então, seguir as autoridades em saúde pública e respeitar as recomendações que parecem dar certo em outros países, né? Essa pode ser, sim, uma teoria, mas não podemos somente nos basear nela. Devemos, de todas as maneiras possíveis, preservar a vida humana e não esperar sentados que as coisas se resolvam. Bom, não é uma situação fácil, dependente da época, mas hoje em dia a medicina está mais avançada e eficaz. Então, o que nos resta nesse momento mesmo é esperar por uma vacina. Sim, e também se adequar às medidas de proteção, como o distanciamento social e o uso de máscaras. Claro, mas por hoje é só. Muito obrigada, Luciano, pela sua presença e espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio de muitos que vão vir por aí. É isso, até a próxima.